Bom dia, tarde ou noite. Eu sou o Hugo novamente e estou aqui para falar um pouco sobre a questão palestina, dando ênfase na história, né? Falar um pouco sobre a história e dando ênfase, é claro, na questão atual e na disputa por, pela Palestina, pela região da Palestina, por interesses religiosos, econômicos e principalmente econômicos e religiosos, tanto dos judeus como dos Estados Unidos e da ONU. Vou deixar na descrição do vídeo fontes que falam a, um pouco sobre a história da Palestina, né, a região da Palestina, e é, fontes informando sobre o povo palestino, que é um povo originário dessa terra, e mais explicações no decorrer do vídeo. Vou deixar as fontes aí na descrição. Bom, a história da Palestina, a gente começa falando do que é uma das primeiras cidades na história da humanidade, que é Jericó. Jericó é uma cidade que foi ocupada, ela foi, acredita-se que foi construída e originada pelo povo cananeu, que foi descendente de uma linhagem que está até tá presente na Torá e na Bíblia do Antigo Testamento, né? São os cananeus. E eles são retratados na fuga do povo judeu quando ele foge do Egito, da escravidão do Egito, né? E eles vão para essa cidade, que é uma cidade histórica, e ela tem mais de 11 mil anos. E é na região onde hoje é a Cisjordânia, ali próximo da região da Palestina e da Cisjordânia. E é a cidade, uma das cidades mais antigas do mundo. Bom, os palestinos são um povo indígena, pois isso é reconhecido pela ONU, pois eles são originários daquela região. E isso define o termo indígena. E eles passaram por recorrentes dominações de outros povos, de outros impérios, de faraós do Egito, é, os saduceus, os turco-otomanos, a Inglaterra, o Império Romano. O Império Romano ele dominou aquela região ainda no período bíblico, né? Isso a gente pode até contar na questão do Novo Testamento. Jesus ele é morto é, por advento do Estado Romano e pela questão os senhores das leis, que eram naquele momento os fariseus judeus, senhores da lei. E o Estado Romano mata Jesus, isso na história bíblica, né, do Novo Testamento. E naquela região já havia sido dominado pelos romanos, pelos egípcios, é, pelos turco-otomanos, pelos pelos turco-otomanos e pela Inglaterra. A Inglaterra, ela dominou aquela região e não só ela, né, como esses tantos outros impérios dominaram a região, pois ele é um entreposto comercial. Ele, como denominado geograficamente, o Oriente Médio, ele fica entre a Europa Ocidental, passando pela Europa Oriental, e entre o Oriente. O Oriente, tanto o Oriente Médio, como Índia, China e tantas outras regiões ali que se beneficiavam do comércio. Então, por ser uma região próxima a várias regiões comerciais,
lá era um porto comercial de posição estratégica, pois quem dominasse aquela região teria o controle sobre o que seria levado tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Então poderia definir a taxação, poderia cobrar um pedágio sobre aquela região, porque ele dominava aquela região que é estratégica para o comércio. Bom, com essa questão econômica em grande perspectiva, aquela região se tornou uma região muito conquistada por diversos impérios e uma região de disputa, tanto dos povos que lá residiam, para eles continuarem vivendo naquela região, quanto de agentes externos, outros povos que queriam controlar aquela região como uma questão estratégica. Nesse conflito e nessa questão estratégica, um dos povos que marcam a história da Palestina são o povo palestino, o próprio povo que é originário daquela região, e o povo judeu, que tem na sua narrativa é, religiosa, na sua mitologia, tem Jerusalém, que é uma região da Palestina, como a terra prometida, prometida por Deus, que imbrica aí questões tanto econômicas quanto religiosas, para aquela terra ser uma terra prometida. Então, os judeus, eles foram, foram sim massacrados em diversos momentos da história e foram obrigados a ir para outras regiões, fazer um êxodo, da, sair da região onde eles estavam, que é a região prometida, que é a região de Israel e Jerusalém, e irem para outras regiões, tanto na Europa, tanto da Europa Ocidental, quanto na Europa Oriental, quanto até para outras regiões mesmo, o Oriente Médio, ali, regiões da Índia. Judeus foram obrigados a migrarem para essas regiões. África, ali no norte de África tem os etíopes, né, que eles têm uma tradição judaica como um povo antiquíssimo, um povo que faz parte da formação do judaísmo, os etíopes, né, os judeus da Etiópia, mesmo que eles não sejam reconhecidos por grande parte dos sionistas caucasianos, né, sionistas que são brancos, de pele clara, eles não têm esse reconhecimento, mas os judeus etíopes, eles fazem parte da tradição mitológica do judaísmo. Bom, enfim, região de disputa constante por parte dos impérios e uma região onde o povo judeu passou mais de 2000 anos num êxodo, pois eles estavam ali até o período onde o Império Romano foi até onde o Império Romano se converteu ao cristianismo e a partir daí eles foram expulsos daquela terra, migraram para outras regiões, tiveram sim que esconder a sua religião, pois em outras regiões eles eram vistos como o elemento estrangeiro, o elemento do Oriente Médio que não pertence àquela região que ele migrou. Eles foram sim, por muito tempo, inclusive durante a Idade Média, eles foram perseguidos, sofreram perseguições, foram mortos, sim, tanto pela Igreja Católica quanto ainda no período romano. Foram perseguidos pelo Império Romano, pois eles utilizaram a justificativa de que não foi o Estado Romano que matou Jesus, quando o Império Romano se tornou cristão, né? Foram os senhores da lei, foram os judeus, foram os fariseus. Eles que mataram Jesus, então a culpa é deles. Então eles foram perseguidos ao longo da história deles. E isso culmina para a Primeira Guerra Mundial, que vem desaguar na Segunda Guerra Mundial, em que acontece a perseguição dos judeus, né? Chegamos ao preconceito, o antissemitismo, que foi
Não foi, ela já era algo que existia na Europa, era algo que existia e que era explícito, inclusive, por diversos impérios e principados que não gostavam dos judeus, que viam o judeu como um grupo invasor daquela região, não tratavam com bons olhos. Porém, a Segunda Guerra Mundial, Hitler veio trazendo o antissemitismo como a solução final. A morte dos judeus e a apropriação de suas riquezas como uma forma de um troco, uma forma de uma reação a uma reação fascista, né? Uma lógica fascista que não se aplica na realidade, mas culpando o judeu do desastre da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Com essa questão judaica de, de uma sequência de centenas de anos, né, de perseguições e milênios, né, 2 milênios praticamente, de 2000 anos de perseguição e de rejeição do território, e eles buscando aquela narrativa mitológica de a Terra Prometida, Jerusalém, Israel. Eles foram criando isso já no século XIX, que é o período do nacionalismo, do nascimento do nacionalismo. Eles criaram uma mitologia de que deveriam ir para Israel, porque lá era o seu território concedido por Deus. E eles, assim, no século XX, algumas famílias como os Rothschild, que é uma família rica de judeus, muito rica, eles começaram a comprar território na Palestina e começaram a migrar, levar ondas de migração de judeus para aquela região, para então fundar a Israel, a Terra Prometida em Jerusalém. E isso foi algo empregado no século XIX, no final do século XIX, início do século XX, e ao longo do século XX foi se ampliando. E os árabes palestinos que residiam naquela região, no início eles venderam parte daquele território para aqueles judeus que os Rothschild, né, uma família rica de judeus, vendeu, mas com o passar do tempo eles foram começar a desconfiar daquela região, daquela intenção dos judeus, né? Qual era o princípio? O que aqueles judeus queriam comprando aquelas terras? Que era, no fim, construir uma terra para eles, uma terra para os judeus. O Império Turco-Otomano, que residia naquela região, naquele momento, e que já havia conquistado aquela região, né? E, bom, já desde muito tempo, o Império Turco-Otomano tinha conquistado aquela região. Bom, e os árabes começaram a entrar em conflito com os judeus, ao mesmo tempo que a Primeira Guerra desenrolou, a Segunda Guerra começou a dar os sinais da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a migração de judeus que fugiram da Alemanha, fugiram da região da Europa, com medo da perseguição que o Hitler começa a ter depois de 33, né, aos judeus. E eles começam a imaginar que realmente eles precisam de uma terra para eles, porque os judeus foram um povo sem terreno por mais de 2000 anos, sem local fixo. Então eles começaram após a Segunda Guerra Mundial, tanto eles quanto a Inglaterra, com interesses no petróleo que tinha naquela região, que é uma região rica em petróleo do Oriente Médio, e pela questão comercial também, fez um protetorado, junto com a ONU, fez um protetorado em que auxiliava os judeus com armamento.
tanto armamento quanto apoio político-militar, tanto apoio político-militar da ONU quanto dos Estados Unidos. E para finalizar, qual é a grande questão? Desde a ocupação, desde a colonização dos judeus na Palestina, a partir do Estado de Israel, que foi criado em 1948, artificialmente criado, vem ocorrendo, conforme vem passando os anos, recorrentes avanços militares, uma política de guerra que o Estado de Israel emprega contra os palestinos, que já residiam naquela região há pelo menos 4, 5 mil anos. Para não dizer da cidade de Jericó, né, que tem os 1000 anos. Então, essa é uma política imperialista que é financiada tanto pela ONU quanto pelos Estados Unidos, que é por um interesse no petróleo, que continua sendo a matriz energética que domina na economia mundial. E essa é a grande questão de Israel. É uma disputa por território, uma disputa econômica com um viés religioso e preconceituoso, porque considera os palestinos como animais, não considera eles como humanos. E essa é a grande questão da Palestina.